gente! Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui para gravar mais um vídeo relacionado à bariátrica. Primeiro, antes de mais nada, desculpem, não estou gravando com a luz do dia, eu estou gravando com a luz artificial. Então tem hora que daqui a pouco a luz escurece, daqui a pouco ela estoura, então por favor relevem isso. Gente, nesse vídeo eu vim falar algo não necessariamente da bariátrica em específico, mas eu vou falar momentos que eu tive depois da bariátrica. Na verdade, momentos de choro, né? Mas calma, foram choros de alegrias, né? Momentos bons que me aconteceu, né? Momentos alegres que aconteceu depois da cirurgia, graças à cirurgia bariátrica, lógico. E que eu acabei chorando, né, ali de felicidade. E que não foram poucos, foram alguns. Então eu decidi anotar alguns desses momentos e falar pra vocês quais foram esses momentos de felicidade / choro. Então quem tiver curiosidade em saber por que eu chorei, continua assistindo. Bora lá? Bom, gente, então vamos lá. O meu primeiro momento de felicidade, eu não vou falar primeiro, tá? Mas aqui do vídeo, porque eu não vou saber em sequência, tá? Então eu fui lembrando e fui escrevendo. Meu primeiro momento de choro foi quando, eu não sei se eu já falei esse vídeo, eu acho que eu já falei isso em vídeo. Antes de operar, eu usava o número 46, não, gente. Eu usava o número 56 de calça jeans. Era o número que eu usava antes de operar. E depois que eu fiz a cirurgia, que eu comecei, na verdade, que eu comecei a usar o número 46, eu usava o 56, comecei a usar o 46, na verdade, quando eu provei a primeira calça de número 46, eu fiquei muito feliz por caber em uma calça número 46, porque 46 supostamente é como se fosse uma calça de tamanho normal. 46, 48 ali ainda é um tamanho normal, digamos assim. 50, 52 já passa a ser um número maior. Mas a minha felicidade maior foi quando eu finalmente consegui aí usar o número 46. Então quando eu coloquei a calça, eu comecei a chorar, dei tipo, ai gente, eu já sou chorona por tudo. Hoje em dia eu já não visto mais o número 46, dependendo da calça, ela fica entre 44 e 42, então fica mais ou menos em média disso. O segundo momento de choro foi quando tem algumas lojas lá no Bom Retiro, que eu sempre ia antes de operar, né, quando mais cheinha. Então eram lojas específicas que eu já conhecia, então toda vez quando eu ia comprar roupa plus size, eu ia direto nessas lojas. E aí eu operei, fiquei um tempo sem ir na loja, e aí um belo dia, quando você opera, gente, quem ainda não passou por isso vai passar, e quem já passou sabe perfeitamente do que eu vou falar agora. A gente começa a emagrecer, mas a gente não tem um senso de como é que a gente tá. Por exemplo, tem muita gente que fala que eu tô magra, que eu tô magérrima, e eu não me acho magérrima do jeito que as pessoas falam. Eu já não me considero tão cheinha como antes, mas me considero sim ainda como se eu fosse ainda gordinha, não tão gordinha, mas como se fosse menos gordinha, entre gordinha, sabe quando tá aquela meia cheinha, tipo, não é gordinha, mas também não é magra, aquele meio termo. Então eu não sei, eu ainda acho que eu sou meio isso. Então, na verdade, quando você opera, que você começa a emagrecer, você não tem muito senso. E aí, quando eu fui na Santa Efigênia, quando eu fui no Bom Retiro comprar roupa, eu fui nessa loja, nas lojas que eu sempre ia. E aí eu vi um vestido lindo na vitrine, e aí eu entrei na loja, e aí veio uma moça, né, vendedora, e falou assim: senhora, posso te ajudar? Aí eu falei assim: ai, eu achei esse vestido muito lindo. Aí ela falou assim: é presente? Eu falei: não, é pra mim mesma. Ela simplesmente virou pra mim, né, tipo, virou e falou assim: a gente não tem pro seu tamanho, a gente só trabalha com número alto, né, com a numeração alta, é pra plus size. Aí eu, tipo, olhei assim, eu, toda desconcertada, tá bom, obrigada. E aí, tipo, meio que saí da loja desnorteada, porque eu já vou querer começar a chorar. E quando ela falou aquilo pra mim, oi, tipo, não estou tão mais gordinha ao ponto dela falar isso pra mim, sabe? Tipo, como assim? Não tem pro meu tamanho? Oi! Então aquilo foi, daquele ponto, isso foi alguns meses depois de operar. Então ali eu realmente percebi
Karina, você emagreceu, você perdeu, sim, uma quantidade de peso. Então esse comentário é algo que eu levo aí, que eu lembro nitidamente até hoje. Terceiro momento de choro de Karina foi quando, gente, foi muito engraçado. Eu fui na loja comprar calça jeans, isso não tem muito tempo. Eu fui na loja As Marisas comprar uma calça jeans e aí eu vi uma calça de cintura alta que tinha vários botões. Aí eu peguei essa calça junto com uma camisetinha, tinha gostado de uma camisetinha e levei algumas peças. Aí fui, provei a calça, mas até então eu não ia. A calça é de cintura alta, mas eu não ia usar a calça de cintura alta, tipo, mostrando, né, cintura alta. Só ia usar porque eu sempre gostei de cintura alta. Não gosto, na verdade, de cintura muito baixa, desconfortável e tal. E aí eu fui e coloquei a calça jeans, nem olhei. Então, tipo, eu coloquei a calça jeans e já coloquei a blusinha. Quando eu coloquei a blusinha, como tinha vários botões na calça, um pedaço, digamos assim, da blusa enganchou no botão. E ficou, sabe quando engancha? A modinha agora é, digamos, usar a blusa meio que um pedacinho por dentro da calça. Então meio que ela enganchou. Na hora que ela enganchou, tipo, eu só vesti a blusa, ela enganchou, eu virei pro espelho e olhei. Quando eu olhei, que eu vi, tipo, não tinha aquele volume grande, né, da sobra da minha perna e da barriga, eu olhei, tipo, fiquei assim, parada, olhando. E lá vai eu de novo chorar dentro do provador. Tá eu lá chorando. Saí com a cara toda inchada, vermelha, porque eu tinha chorado. E aí eu saí, o Bruno tava me esperando. E o Ben falou assim: "Que foi, amor? O que aconteceu?" Eu: "Não, nada." Aí ele: "Não, amor, o que foi? Aconteceu alguma coisa?" Aí ela vai: "Eu: Não, amor, porque eu coloquei a calça cintura alta e a blusinha ficou pra dentro, eu achei que eu não queria usar isso, agora eu vou usar." E chorando, isso dentro da loja, gente, e chorando e falando pra ele: "Morou, eu não entendi." Aí eu: "Não, amor, é que eu jamais na minha vida pensei que eu ia usar uma calça de cintura, aliás, de cintura alta, mostrando um pouco da barriga." Mostrando um pouco da barriga não, né? Mostrando, tipo, a calça mostrava um pouquinho acima, né, da calça, tipo, a blusa não tampava tudo. E antes todas as minhas blusas, ela tinha que tampar toda a parte da minha barriga. Então ela, tipo, vinha mais ou menos quase no comecinho, assim, da perna, digamos assim. Então tampava. Eu nunca usava blusinha assim, tipo, não cropped, que a gata aqui também não usa, né, gente? Calminha, calminha, né? Tem um corpo ainda pra isso. Mas... gata, né? Oi, me achando. Então sempre, nunca gostei de usar blusinha curtinha. Mas a blusa, ela tinha que ter, sim, um comprimento. E aí eu chorando e falando pro Bruno: "Não, amor, eu vou levar essa calça, eu vou levar essa blusa, e a primeira calça de cintura alta." Aí lá vai, gente, eu chorar. E aí eu lá chorando e tentando falar pro Ben o que tinha acontecido. Quarto momento de choro de Karina. Gente, meu quarto momento de choro foi quando eu finalmente sentei no colo do Ben sem ter total preocupação de que eu ia machucar a perna dele, que eu ia sobrecarregar a perna dele, que eu poderia quebrar o osso da perna dele. Nunca fui, gente, nunca gostei, até hoje, mesmo depois de perder 70 quilos. Não sou muito fã de sentar no colo, então a primeira vez que eu sentei no colo dele, literalmente despreocupada, tipo, com o peso, literalmente soltei o peso. E então aí, tipo, eu fiquei chorando: "Ai, pensei que eu nunca ia sentar no colo." Então lá vai eu, novamente, de novo, chorar. Porque toda vez que eu sentava no colo dele, era aquele sentar artificial. Eu estou no colo dele, mas o peso está na minha perna, não estou colocando todo o peso na perna dele. E também, como eu tava falando pra vocês, eu nunca fui fã, tipo, de ninguém me pegar no colo, de sentar no colo de ninguém, porque eu sempre acho que a pessoa vai cair, eu vou acabar machucando a pessoa, então eu nunca gostei. E também não confiava, até mesmo por questão da quantidade de peso que eu tinha, porque eu achava que eu ia machucar a pessoa. Quinto momento de choro de Karina foi quando eu saí da casa dos 3 dígitos. Quando eu passei a pesar 99, saí da casa dos 6, comecei pesar 99, baixar, né, pra casa dos 2 dígitos. Aí pronto, gente, lá vai eu chorar de novo, porque finalmente tinha conseguido sair da casa dos 3 dígitos. Fazia anos que eu ficava ali na casa dos 3 dígitos e finalmente consegui aí descer pra casa de 2 dígitos. Aí comecei a chorar, né, de felicidade, e foi aquela coisa toda. O sexto momento de choro, gente, foi quando a gente
quem é acima do peso, gente, quem compra roupa plus size, hoje em dia nem tanto, né? Há 2 anos atrás não tinha variedades de loja que vendia roupa plus size, a facilidade que você tinha de comprar roupa plus size e também modelos, né? As pessoas faziam roupa plus size, mas tudo estampado, aqueles cortes nada com nada. Então, quando eu ia comprar uma roupa, eu gastava muito tempo pra achar uma loja que vendia, pra achar uma roupa que eu gostava e também pra achar algo que não fosse tão caro assim. Então eu gastava um certo tempo. Então quando eu comecei a comprar coisa, eu lembro que uma vez eu precisava ir na loja e fui comprar uma roupa porque eu ia sair, aí eu, enfim, queria comprar uma roupa e geralmente era difícil, eu gastava horas e às vezes eu acabava indo, saía em um dia, saía em outro dia pra conseguir comprar roupa. E mesmo assim, às vezes acabava não achando. E aí teve um dia que, nem um dia, eu fui super rápido no shopping, acho que não gastei nem 1 hora. E eu consegui comprar uma peça, tipo, essa caiu perfeita, vai ser essa, tipo, não fiquei experimentando várias roupas, nem nada. E aí, voltando pra casa, lá vai eu, gente, chorar, porque eu tinha conseguido comprar roupa super fácil, super rápido, não tinha suado horrores por ficar provando roupa. Quem está acima do peso sabe perfeitamente do que eu tô falando, gente. Não é fácil comprar roupa. Então, quando eu tive a oportunidade de comprar uma roupa super fácil, rápida, eu acabei me emocionando, porque eu jamais achei que um dia eu ia conseguir fazer aquilo. E o 7º momento de choro de Karina foi quando, gente, eu consegui correr na esteira por mais de 5 minutos, né? Eu nunca tinha conseguido correr na esteira. Eu corria, tipo, andava 10 minutos na esteira, corria assim 2 com muita dificuldade, já aqui, com o coração aqui, com o pulmão aqui, querendo sair. E aí quando eu fiz a cirurgia, já tinha um tempo que eu tava na academia, até então não corria na esteira, só caminhava mesmo, né? E aí um dia o professor falou, que tal a gente correr um pouquinho, corre um pouquinho, para. E aí eu falei, eu não aguento aquela restrição mesmo com você, eu não aguento. Ele, não, corre o quanto você consegue, continua andando, daqui a pouco você corre de novo. E eu fui fazendo isso, e aí quando eu liguei isso, que eu coloquei na velocidade que eu fui correndo, passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, tava cravando quase 10 minutos, minto, acho que nem 10, acho que tava ali em torno de 7 minutos, e eu fui meio que correndo e não prestei atenção nos minutos, e aí quando eu bati o olho na esteira que tava marcando ali 7 minutos, quase 8, e aí já veio aquela coisa, gente, eu tô conseguindo correr e eu não tô tão cansado, eu aguento mais. E aí lá vai eu já, aí eu vou chorar, né? E aí eu parei de correr e comecei a me cansar. Por quê? Porque eu comecei a chorar na esteira e eu não tava nem ligando se tinha alguém me olhando ou não. E aí eu tive que parar a esteira porque eu comecei, tipo, correr e chorar e já não tinha mais fôlego porque eu tava desacreditando que eu tinha conseguido correr, já fazia mais de 7 minutos e não tava cansada, ainda conseguia correr mais. E aquele foi um momento muito feliz, porque eu fiquei, gente, antes, se eu fosse subir uma escada, me cansava. E olha, eu tô conseguindo correr na esteira. Então foi algo assim, simplesmente que eu não esqueço, que foi uma grande felicidade pra mim. Gente, prometi que eu não ia chorar, mas eu choro, essa sou eu. Gente, então é isso, os momentos de choro, né, que eu tive foram esses. Se eu lembrar de algum outro, se tiverem futuros aí momentos de choro, porque como eu falei pra vocês, esse da calça jeans tem pouquíssimo tempo que aconteceu e já vai fazer 2 anos de cirurgia bariátrica. Então, se tiver mais algum no decorrer, pode achar que eu vou anotar pra vocês e vou vir aqui falar. Eu decidi, na verdade, falar isso pra vocês, gente, porque muita gente pergunta, quem nunca passou por isso pode achar esses momentos ridículos, essas coisas, pode achar ridículas essas coisas que eu tô falando,
Mas só quem é acima do peso, quem passou o que eu já passei e teve a oportunidade de fazer a cirurgia bariátrica ou a redução alimentar, emagreceu, sabe? Ou tomou remédio, enfim, qual seja a sua técnica de emagrecimento e pode ter esses momentos que eu tive, e eu tenho certeza que a pessoa ela lembrou, né, quando era um pouquinho mais cheinha, eu tenho certeza que ela lembrou. Ela não pode ter chorado, né, que nem eu, mas eu tenho certeza que ela lembrou, que ela falou, pô, jamais pensei em fazer isso, ou nossa, eu não lembrava que era dessa forma, porque assim, gente, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui gordinha. Lógico que teve momentos que, antes mesmo de purar, foram momentos que eu realmente fiquei muito acima do peso. Então tinha coisas de que eu nunca tinha feito na minha vida, nunca tinha experimentado. Algumas coisas eu tinha experimentado uma vez ou outra, né? Ou tinha, sei lá, uma noção. Tinha as coisas que eu não imaginava, eu não tinha ideia de como é que era. E depois da bariátrica eu tive esse prazer, essa felicidade de passar por isso. Então é isso, gente. Acho que eu já falei demais nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, dá joinha, curtir, gostei, enfim. Pode deixar recadinho aqui também. Eu vou deixar as minhas redes sociais, como o Insta, fanpage, e-mail, o Snap, pra quem quiser curtir aí e me acompanhar. Então é isso, meus amores. Beijo enorme pra vocês e desculpa aí pelos momentos de choro. E tchau!